Vamos lá, Elias Jabor no Flow, o trator dos liberais, chegando aí com os dois pés no Flow com o Marinho, é o Marinho, né? É o Marinho falando sobre a verdade sobre o socialismo na China. Vai que é tu ele. O Elias tá soltinho, né? O Elias Jabá tá soltinho, mas tá o negócio... não aguento mais esse liberal falando abobrinha. Eu quero ir não sei na onde pra debater. O homem tá viciado em debate. Como eu acredito que o Marx descobriu a roda? Você acredita que o Marx descobriu a roda? Descobriu a roda, descobriu a verdade. Não posso, se ele descobriu a verdade, por que eu vou ter medo da verdade? Não deveria? Sabe por que eu Tá bom. não tenho medo da verdade? Porque eu quero comandar aquilo que eu nego, cara. Eu quero comandar o processo de acumulação capitalista. E? Esse é o meu desejo. Ele tá meio, né? Ele tá empoderado, né? Ele tá empoderado, cara. Ele tá poucas. Se eu quero instalar o socialismo no Brasil, eu tenho que instalar, eu tenho que desejar o poder político no capitalismo. Hoje não tem o socialismo no mundo, né? Tem na China, né? Aonde? Na China. O quê? Tu acha que a China você considera a China um estado... Os caras em choque e ele comendo lanchinho. Os caras em choque, o quê? E ele... Calma. Sim, a China é socialista. socialista. Mostra o livro. Ó o Javá. Não. Ó o Javá. Ó o Elias Javá. Elias Javá. O que é a China? Isso saindo Pô, divulga meu canal um dia. da boca do próprio... Acho que Deng Xiaoping, em 1982, Cuidado. do próprio Xi Jinping, mais... Eles têm um medo agora de errar nome. A galera, depois do último debate, a galera deve estar com medo de errar o nome de autor. Deve estar com medo de errar nome dos caras lá da China. Deve estar com medo de errar a data, né? É um socialismo com características chinesas. Uhum. E aí que eu quero aqui destrinchar com você, Elias. Ó o livro, Quais pessoal. são... Tu não queria falar de China? Vamos lá. 30% de desconto. Daí. Onde que compra? Elias no Flow. Tem um cupomzinho. Filho da mãe meteu um cupom! Ele meteu um cupom do Flow! Peraí que essa dica foi minha, não foi? Não foi eu que dei essa dica? Não foi eu que dei essa dica, pô? Eu lembro que eu dei uma dica dessa. Eu falei, mano, você tem que meter o cupom do podcast. Porra, eu falei... Eu não tô louco, não. Pode procurar nos reacts que eu acho que eu tenho. Não sei se foi no Inteligência Limitada ou quando ele foi no Monarch Talks. Vale até o dia 5, 30% de desconto. Eu falei, mete um cupom. Vai lá, E onde que compra? Gênio. O site da Boitempo, Boitempo Editorial. Vai lá, vamos falar da China. Então... Qual que é a tese aí? Como é bom o socialismo, hein? Ele tá desbocado. Como é bom o socialismo, hein? Não, a tese A é que a China China não é socialista. Vai lá. Mas quem diz isso? Eu. Não, a tese é que a China não é socialista. Vai lá. Mas quem diz isso? Ai, meu Deus do céu. Muito bom. Ele tá lá queimando aí. Ó. Vai. Eu tô dizendo isso. Aqui, pose de alfa, Mas aí que tá... Pose de alfa. Igor, 2022. Que é socialismo. Isso que é socialismo? É. É uma ideia que, na minha opinião, parece bastante utópica e muito difícil de ser implementada. Tá. Socialismo é uma forma histórica. Vai. Tá. Por que eu falo que é uma forma histórica? Você me perdoe de interromper. Atenção! Fórmula histórica, uma categoria histórica. Esse é teu parâmetro de apreciação do que significa o socialismo. É porque eu... Mas eu só vou te dar um insumo aqui, você pega ele e embute na tua resposta e vai que a tua tá falhando. Beleza? Tá falando, não. Vamos pegar um goleiro do Corinthians, né? Vai que a tua Ronaldo. Cássio, sou fã do Cássio. Cássio é foda. Cássio é foda. Cássio, Ronaldão dos anos 90. Pô, até perdi o fio de merda com essa tua... Você com dá essa um resumo pra... Caralho. Não, pera sobre aí, o socialismo na China. Ó, com todo respeito, vou te perguntar um negócio aqui, ó. Mas pelo amor de Deus, tá? Com respeito, não tô querendo dizer que você tá errado, tá? Ó. Não, é o seguinte... Porque, não, beleza. Além de categoria histórica, que talvez na minha opinião... Uma forma histórica, né? Uma forma histórica, presta atenção.
Forma histórica. Esse vai ser o react com o maior número de pausas, cara. Talvez seja uma tentativa de, um eufemismo até, de tentar atenuar como governos, estados, nações, ao longo dos tempos usaram esse nome, essa nomenclatura, socialismo, socialista, para se definir, para se apresentar para o concerto global de nações, e fizeram as suas ações e as suas determinações, as suas políticas próprias, a partir desse ideário. E tiveram esse resultado. Como é que você diferencia? Como é que você diferencia uma categoria histórica? Foi isso que forma histórica. Uma forma histórica. Uma forma histórica de uma nomenclatura de governo, um rótulo de governo. Algo que foi usado para empregar certas políticas públicas que ocorreram, querendo ou não, na prática. Eu parto de dois parâmetros que são... Esse livro explica muito. Ó, começou o jabá total, entendeu? Além do canal do André Roncalha, canal Grabois, o próprio livro, tá? A partir de agora, tudo que o Elias falar provavelmente está muito bem explicadinho no livro dele. Exatamente. Tá? China e socialismo? Botar até a voz de... O socialismo do século XXI. Não, então vamos lá. Posso botar aqui a voz de locutor da Globo? Dirceu Rabelo, o nome desse cara. Esse cara é um dos caras que eu mais admiro. China, o socialismo do século XXI, hoje na sessão da tarde. Cara, sabe qual foi o meu sonho a partir de agora? É ver você narrando o gol do Russo de empate. Do Russo? Já entendi. Tem um jogo do Corinthians e Fluminense em 76, no Maracanã. 7,5 é foda, né? 7,5. Fala da China, caralho, porra. Tava chovendo pra caralho. Já vem pegando pela peleja pela direita, vai recolhendo pra intermediária, vai entra na porra da internet depois no YouTube e vê o gol de empate do Corinthians contra o Fluminense em 76. Antológico. Aí eu quero que o meu sonho de consumo é você narrando esse negócio pra mim, cara. Vou te entregar um áudio. Que isso, que porra de fetiche. Promessa. Tá bom. Que isso, galera, é o seguinte. Mas vai que é tu. O que é uma forma histórica, tá? Como que eu parto? Qual que é o meu ponto de partida? Que eu utilizo pra Ah lá, vai, finalmente, acabou a gracinha. Social. Atenção! Qual que é a forma de propriedade dominante? É agora! E essa forma de propriedade dominante, ela vai espelhar um bloco histórico de poder político de tipo A, B ou C. Tá? Então, o socialismo enquanto forma histórica, ele tem uma característica que é qual? Que é a dominância da propriedade pública dos meios de produção nos meios estratégicos de produção. Tá? E um bloco histórico, ou seja, forças sociais e políticas que insetam objetivos de caráter socializante. Isso é uma forma histórica socialista. Não é aquilo que o Oliver Stone que disse que eu vi aqui na semana... Eu dou nome aos bois, né? Eita. Mas não deu antes. Mas não, deu mais ou menos antes. Dá nome aos bois. Às vezes dá nome a boi. Às vezes dá nome a boi. Não, eu fiquei chocado, né? Mas tu não ficou chocado antes? Não. O que aconteceu, né? Que... A China é um país leninista. Se o Lenin estivesse aqui, ia ver a China como uma encarnação do seu ideário leninista. Falou. Ele tá enganado? Não, é que ele nem sabe o que é isso. Tá. Porque a cabeça dele, o leninismo é o quê? Eu vou embora! Ai, meu Deus! Um estado de partido único, né? Que dá as ordens de cima pra baixo, entendeu? E quem tá embaixo cumpre o que tá em cima, ou seja... Isso é a China. Não é a China, não é assim. Tá. Isso é a concepção dele de leninismo. Mas você nega que na China tem a concentração de poder na figura do Xi Jinping, por exemplo? Não. Com o Politburo em volta dele? 7 cara, em volta, 21 depois eu já vou chegar lá, mas eu só um exemplo da... Calma. Né? O cara foi funcionário, né? E eu tô vendo esse negócio, porra. Eu tô esperando ele explicar o que é leninismo. Embrulhou o estômago teu? Não é que embrulhou. Né? Deu uma acidez. Primeiro que um cara com doutorado, ele não pode ficar chutando coisa, meu amigo. Um intelectual que tem renome, não tem que ficar lá. Aí ele fala isso, tem que explicar para as pessoas, né? O leninismo, o que, sabe? Não explicou. Então fica aquela história de que é uma ditadura, não sei o que e tal, né? Passa para as pessoas isso. E depois ele coloca a cereja no bolo. É socialismo, mas a China é cheia de capitalismo. Pessoal, como que um cientista social com doutorado, famoso como ele, se expressa dessa forma? Quando ele deveria se expressou como um, né? Mas o que tá errado nisso, Elias? O que tá errado é o seguinte, é que o que existe na China
Que é o que tem que... já que eu não falo de coisa que eu não entendo, tá? Primeira coisa. Ele e o Rock se meteram a falar de coisas que não entendem. Né? Sim. Né? Eu sou um palpiteiro aqui. Você é um cara que tem lastro e sabe o que fala. Não, tanto Mas ele... Olha, eu eu tenho instintos. eu vou abrir o jogo aqui pra você. Tanto ele Abra. quanto o Rock aqui, quando falaram da China, não falaram coisa com coisa. Qual foi o maior erro mais grosseiro que te fez ficar com azia ao ver o que eles estavam falando? Já vou chegar lá. Aí o cara fala... Não, tem muito capitalismo na China, pessoal. A sociedade, ela é um retrato da geologia, ou seja, as camadas geológicas elas vão se fundindo umas nas outras, gerando uma terceira camada. Ou seja, são combinações. Tá, Né? agora eu fiquei confuso, mas segue o jogo. Estamos em cima de uma combinação Não entendi nada, mas eu não vou discordar do Eli, senão daqui a pouco ele quer debater comigo também. de épocas geológicas anteriores. A sociedade também funciona desse jeito. Né? Então, na China, o que acontece é o quê? É a unidade de contrários, ou seja, é a combinação de formas históricas anteriores, historicamente antigas, mas que estão vivendo na mesma época histórica. Ou seja, existe capitalismo na China, existe socialismo, existe propriedade coletiva, não é? Só que tudo isso combinado um com o outro, né? Cheio de capitalismo, cheio disso. Isso é uma combinação de modos de produção, né? E o final das contas, quando a gente vai olhar, quando nós vamos observar... É um sistema próprio, você está dizendo? Sim, é uma formação econômico-social própria, como o Brasil é uma formação econômico-social. No caso da China, mais exacerbado, porque são muito mais pessoas num território muito maior. Na China o que acontece? Na China é o seguinte, na China é uma formação econômico-social onde existe propriedade privada no meio de produção, só que ela não é o dominante, não é ela que exerce o poder de geração de geração de cadeamento da economia, os ciclos de acumulação, é o setor público. Por isso que é um país que não capitalista, de orientação... Vamos falar socialismo, vamos falar de orientação não capitalista. Boa. Porque no livro, Isso nossa é tese... importante, isso é Na importante. nossa tese, qual que é a tese do livro? Atenção, isso você a tese descreveu do agora livro. a China como um modelo não capitalista. Sim. Tá bom. A tese do livro é que a China é um socialismo embrionário. Isso. É embrionário, porque só tem 100 anos de idade o socialismo. Isso não é nada na história humana. É embrionário. Tá? Aí, como diz o doutor, tá cheio de capitalismo, né? Sabe? Não pode fazer isso, uma coisa dessa. Pô. O que Pegou ar. puto ali, assim, foi uma outra afirmação, né? Foi qual? De que o governo não dá dinheiro pro povo porque o povo pode ganhar poder e tirar o poder do Partido Comunista. Não foi isso que foi falado aqui? Isso Cara, o Rock. O Rock. Rock disse isso. Careca da geografia, da geopolítica. Lembrando que o Moro fez ele pagar 20 mil reais numa passagem pros Estados Unidos. Fez ele sair do partido, se candidatar a candidato do Senado e deu um chapéu nele. Eu vou embora. Ai. Tomou um chapéu do Moro. Bem, eu não tenho mandato para falar em relação ao Rock, nem... Não, eu sou tenho advogado mandato dele. que eu ouvi ele falar. Nós dois temos. Mas a questão é, ele afirmou isso em que contexto? Para dar o benefício da dúvida. Tá bom, o benefício da dúvida é o seguinte, é eu sentar a bunda na cadeira, tá? E pegar os relatórios, o World Wage Report, da Organização Internacional do Trabalho. E lá tá, vamos dizer assim, como que andam os salários no mundo. Se ele tivesse o trabalho de fazer isso, que é uma coisa simples, isso eu aprendi, sabe aonde? Fazendo iniciação científica com o professor Milton Santos. Tá? Em qual instituição? Na geografia da USP. Boa. Tá? Sabe? Isso é iniciação científica. Boa. Iniciação científica. O cara coloca a bunda na cadeira e vai lá e vê isso aí. Sabe o que acontece na China nos últimos 10 anos? Os salários na China cresceram, em média, urbanos, 300% em 10 anos. E os salários médios gerais do país cresceram 200% em 10 anos. Tá? Isso significa que no Brasil hoje, o Guedes queria colocar uma regra de retirar a inflação. Ele já tirou o PIB, o Temer, né? Para ficar só com a inflação. E o Guedes que queria tirar a inflação como uma métrica para reajustar o salário e colocar uma outra métrica muito parecida com a da década de 60 do PAEG, né? Que levou um arroz salarial terrível no Brasil. O que seria o PAEG?
Pra quem não sabe. O plano que foi do Castelo Branco, né? Perfeito. Pós 64. Um plano de austeridade, então um plano ortodoxo, né? Que para eles fizeram poupança que gerou um milagre econômico, né? Enfim, é outra história. Você concorda que houve um milagre econômico? Cara, eu não acredito em milagre. Sabe quando você chama uma coisa de milagre, é porque hipérbole total. É porque as teorias que estão na praça não explicam o que está acontecendo. Então, se chama milagre chinês, não sei o quê. Milagre sul-coreano. Então, as teorias que estão na praça não explicam. Aí você chama de milagre, tá? É por isso que nós tentamos criar uma teoria sobre a China aqui nesse livro, né? Para não falar que é milagre. Vamos esmiuçar. E na China, há 10 anos, pelo menos, os salários crescem acima da inflação, mais PIB, mais produtividade do trabalho. Como que o cara pode chegar aqui para 5 milhões de pessoas falar que o governo chinês não põe dinheiro no bolso do trabalhador para não perder poder político? Foi isso que ele falou aqui, porra. Não quer ser contestado? Nada pessoal com ninguém aqui, tá? Até porque o caso do Oliver Stone, eu respeito intelectualmente. Mas não pode, porra. E isso é ruim por quê? Porque a China, a desinformação sobre a China é grave. É grave. Grave por quê? Porque... Pô, agora que acabou a eleição, a turma fica, né? Não, porque vai virar Venezuela, ou vai virar o socialismo. Por que não virar a China? Podia virar a China, né? Eu falei isso lá no interior, não lembro quem tava lá. E se virar um país socialista? Eu falei, tomara que vire a China então, pô. Parceiro comercial é acima... mas daí eu não vou poder falar abobrinha na internet. Não é uma economia do mundo e nós não temos o direito de passar para frente desinformação sobre o nosso maior parceiro comercial, um país que mais cresce no mundo, o país que vai ditar o ritmo do mundo nos próximos anos. A gente não tem esse direito. Mas principalmente... o que te faz pensar que o país vai inexoravelmente ditar os rumos do mundo nos próximos Porque anos? ele é marxista e lá tem um protótipo de socialismo, pô. Mas, de novo, a realidade sempre vai suplantar, sempre vai se impor em relação a qualquer consideração ideológica. Pega a realidade, A vida dura a estrutura de demanda e oferta de todos os países do mundo, você vai ver se a China determina ou não. Ou seja, hoje a China é o maior parceiro comercial de 140 países do mundo. Nossa senhora. Eu não tenho direito, como professor universitário que estudo, de passar desinformação sobre a China. Isso faz mal pro país, cara. Cara, o Elias, ele tem um ponto que é extremamente importante. Vamos lá, agora vou aproveitar, deixa. Ô Elias, eu acho que você perdeu a oportunidade de dar umas nadadas de braçada aí, hein? Você perdeu uma oportunidade de dar umas nadadas de braçada aí, pô. Você ficou puxando, não respondeu nenhuma pergunta direito. Só fez uma defesa da China no final que eu gostei. Mas, esse ponto do Elias é importante. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Acabou a eleição. Democracia. Quem votou no Bolsonaro perdeu, quem votou perdeu a eleição, mas continua vivo, o país continua, o Brasil segue e a vida continua. Porém, o que a gente percebeu? E agora eu quero falar muito sério com vocês aqui. Não é normal que um monte de gente esteja desesperada. E a gente não tá falando assim de uma pessoa metafórica. Cara, eu recebo nas caixinhas diariamente pessoas falando assim, meu pai ele tá quase infartando aqui, porque ele acha que vão tomar a casa dele, porque ele acha que vai virar Venezuela, porque ele acha que vai ter que comer o cachorro. Cara, gente, beleza, a gente dá risada dos caras, mas, porra, tem uma parcela enorme da população brasileira hoje que, graças a essa falta de ética de muitos profissionais, políticos, educadores, influenciadores, estão vivendo um pavor, um temor descabido. Sabe? Isso é muito sério. Então, querendo ou não, o germe da questão passa por esses podcasts, que vai um cara lá que é economista, porque eu sou economista, super sério, e fala umas abobrinha, sabe? Vai virar Venezuela, hein? E a galera fica, nossa, meu Deus. Pô, cara, imagina que isso vai ao longo dos tempos, ao longo dos anos, né? E vai se alimentando, aquele bichinho vai comendo, vai comendo, aquele germezinho vai comendo a cabecinha da pessoa. Cara, aí, no chat tem exemplo. Mano, as pessoas estão desesperadas, as pessoas podem infartar, tá ligado? Literalmente infartar. E a gente não tá falando num cidadão empresário, rico do agro. Cara, é a tua vizinha
que te viu crescer. E ela tá em pânico. Sabe, eu até dei um exemplo no story, eu fiz uma passeata pelos perfis de liberais na segunda-feira pra ver como é que tava o processo de luto. Aí tinha um cara assim, meu Deus, olha só, ó, cara famoso do meio aí. Aí, ó, pré-market, sei lá como é que é. Ó, a bolsa já tá caindo e o dólar tá subindo, hein? Aí, ó, nós avisamos, hein? O cara com 1 milhão de seguidor. Aí as caixinhas dele, meu Deus, você tinha razão, vai virar Venezuela mesmo, já começou a Venezuela, meu Deus, eu tô desesperado, acho que eu vou vender meus bens, vou vender minha casa, ai meu Deus, vou tirar meu dinheiro do Brasil. Cara, terminou a segunda-feira, hoje é quinta-feira, sexta-feira, o dólar caindo, a bolsa subindo. Tudo bem que não quer dizer porra nenhuma, sabe, é bolsa de valor, é especulação, isso não significa nada, tanto assim pra gente se apegar. Mas assim, vamos combinar, vocês acham que o cara, no final do dia, ele foi e fez uma errata, falou, rapaziada, ó, primeiro dia foi de empolgação, ó, o dólar subiu, o dólar caiu, a bolsa subiu, os investidores estão de olho no Brasil. Você acha que ele veio a público reconfortar, acalmar o público dele? Não, desaparece. Sabe? Vocês estão entendendo o ponto aqui? Eu acho que nesse ponto o Elias está coberto de razão. Tem que parar. Esses caras ficaram anos e anos falando sozinho. Falando todo tipo de bobagem, todo tipo de atrocidade, que vai fechar a igreja, que vai comer cachorro. Mano, tem gente humilde, gente honesta, gente trabalhadora, irmãos brasileiros nossos, que estão assim, ó, desesperados. Sabe? E não é só o Bolsonaro que faz isso, não. É influenciador de Instagram com 1 milhão de seguidores mandando os caras ir pra rua fechar a rodovia e levar a borrachada da polícia, mas ele mesmo não vai. E aí, você vai lá? Ah, não posso, tem um voo pra Miami, sabe? Então dá licença. Eu acho que é isso aí. O ponto do Elias Ah, Luiz, agora você vai ter empatia com o gado, né? Cara, desculpa, eu não consigo... Eu olho pra um trabalhador que tá nesse momento desesperado porque ele tem certeza que vão fechar a igrejinha dele, que ele vai rezar todo fim de expediente. E eu não sinto raiva dele, não, cara. Eu sinto raiva desses caras que ficam com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de seguidor, enchendo o cu de dinheiro e fazendo esse tipo de maldade com o nosso povo, tá ligado? Enfim, é isso. Né? Fui longe aqui no raciocínio.